Mantenha sua lavoura protegida. Chegou o Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, já com os números de fechamento lá na Bolsa de Chicago. Um dia de recuperação para a soja, recuperação dos preços. Uma recuperação tímida, é verdade, mas pelo menos interrompeu aquela sequência de queda que a soja vinha sofrendo lá na Bolsa de Chicago. Ainda assim, temos um mercado bastante fragilizado e, portanto, sem mudança do viés negativo que a gente vinha vendo aí nas últimas sessões. Novembro, por exemplo, encerrou a 10,43. Teve uma alta de 3 pontos mais 25, mas 10,43 já é um preço bastante baixo aí, se considerado os últimos patamares que a gente viu a soja sendo negociada. Vamos conversar agora sobre esse mercado com o Gabriel Souza, lá da Grão Direto. Está aqui o Gabriel com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação e principalmente entendendo os possíveis rumos do mercado. Gabriel, tivemos hoje um respiro para a soja lá em Chicago. Como é que a gente tem que analisar esse respiro? É uma novidade ou é só um ponto mesmo para o mercado entender o que está acontecendo, mas o viés negativo para os preços está mantido? Essa é a pergunta, Gabriel. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá. A gente está vivendo uma realidade de Chicago bem complicada, bem complexa, né? Tá respondendo aos preços de uma maneira bem negativa. A gente foi perdendo aí vários suportes técnicos do ativo. No contrato de novembro agora, né, o mais líquido com relação à safra americana, a gente testou ontem os 10,40 ali, que seria um ponto interessante de suporte. Hoje abriu, né, deu uma expectativa de alta ali no começo do dia, começou a recuperar um pouco. Depois foi muito próximo ali à abertura e acabou fechando positivo. O que eu vejo, né, de onde a gente fechou hoje, acaba sendo uma região delicada porque a gente tem alguns patamares ali a testar para baixo ainda. Infelizmente, é um poço que ainda está sem fundo, né, vamos dizer assim. Tem patamares próximos ali que pode acabar respeitando e tudo mais, mas veio perdendo regiões interessantes e agora a gente está meio enroscado ali, né? O que refletiu hoje acaba sendo pouco expressivo, né, devido às quedas que a gente vem acompanhando. Ô Gabriel, você estava me contando que você gosta muito de acompanhar e principalmente olhar aí tecnicamente o mercado, né? E quando a gente olha os gráficos, quais são os próximos níveis aí de teste do mercado e se rompidos esses níveis, o que a gente pode ver aí acontecer? Bom, né, começando pelo cenário mais pessimista, né, porque a gente sempre, eu busco sempre em análise técnica, sempre traçar 2 cenários. O cenário mais pessimista, caso rompa essa região dos 10,40 novamente, a gente tem logo na cara os 10,30, que pode começar a fazer preço, pode ser uma região de sustentação, e abaixo disso, né, os 10 é um fator psicológico de preço, onde pode ter atuação ali de compradores e vendedores, né, compradores atuando nesse preço para tentar manter o preço ali acima e vendedores pensando se perder, pode ser que acaba perdendo essa barreira dos 10, né, indo até os 9,50 mais ou menos. Então, nas regiões que eu tenho traçado aqui de estudo técnico, 10,30 é um preço interessante assim de analisar o comportamento do preço. Depois temos aqui os 10, né, o valor cheio. E lá para baixo, caso um cenário muito negativo, os 10,45 acho que seria uma região, um possível fundo, né, em caso se tudo der errado, vamos dizer assim. E você estava me dizendo que a gente já está com um dos piores níveis desde 2020.
Isso, o valor hoje que a gente vem trabalhando, né, um valor, se a gente for considerar a série histórica de Chicago, ele foi praticado das últimas vezes em outubro, novembro ali de 2020. Ou seja, temos um teste importante aí nos 10,30, portanto, para prestar atenção, principalmente no vencimento novembro. Vamos lá, isso tecnicamente, mas vamos olhar para o cenário fundamentalista agora, Gabriel. Tem algum motivo que dê esse suporte para os 10,30 hoje, olhando friamente o que a gente tem de informação hoje no mercado? Claro, amanhã pode ter alguma novidade, pode ter alguma coisa nova acontecendo, mas e hoje, Gabriel? Exato, né? Por trabalhar com commodity, a gente tem que sempre dar uma olhada no panorama muito geral das coisas, né? São N variáveis que acabam compondo o preço dessas commodities, né, na cotação de bolsa. Hoje o que a gente tem, né, com a safra americana indo muito bem, né, com 70% ali das áreas com condições de boas a excelentes, a gente mantém ainda uma tendência baixista, né, com relação a esse principal indicador. Eu creio que para começar a reestruturar, a gente precisava dar uma analisada em clima, em oferta e demanda e tudo mais, para a gente tentar ver o que pode acontecer. Vamos lá. A gente está vivendo um momento que a demanda não está tão agradável. Os compradores ali tiraram um pouco o pé da originação, principalmente aqui no Brasil agora, né? Eu vejo que isso pode ser um reflexo de né, aguardando com a estruturação melhor da safra americana, o que está por vir aí, e a partir daí provavelmente eles vão conseguir dimensionar, né? Hoje a gente está vivendo uma soja aqui, né, já puxando um pouco do panorama Brasil, os compradores vêem um preço mais atrativo aqui, né, até por conta da estabilização do dólar nesses patamares, né, se ele se manter, mas ainda está um momento delicado, né, de considerar um possível fundo ali, né, o que poderia trazer um fundo ali com base fundamentalista. Quer dizer, os 10,30, se testado, se não tiver novidade, ele pode ser rompido. Isso é real, então? Pode ser rompido, né? A gente veio de umas regiões que poderiam, né, estruturar um fundo ali. E eles foram rompidos, vamos dizer assim, com uma certa facilidade, né? Os 10,30, lembrando, é um estudo meu aqui, né, e tem outras condições que acabam trazendo esses 10,30 como um suporte técnico, mas precisa de alguma informação mais relevante, né, alguma base mais fundamentalista. A análise técnica ela pode dar alguns direcionamentos, né, de tendência e tudo mais, mas ela precisa de alguma informação mais concreta que possa atuar em cima do preço trabalhado no momento. Muito bem. Agora, o Gabriel, isso basicamente olhando o que está acontecendo com a demanda, com a oferta, né? Temos uma oferta chegando aí com uma safra cheia, pelo menos essa expectativa lá nos Estados Unidos, acima de 120 milhões de toneladas, de acordo com o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A chegada dessa safra, ela pode intensificar essa pressão em Chicago? Com certeza, né? A gente viu um posicionamento da China muito forte aqui no Brasil no começo da safra, então, no começo da nossa colheita, né? Então, se a gente for levar em consideração, né, da soja que está chegando e tudo mais, então tá tudo refletindo, né, dar uma parada no mercado no momento. Então, o comprador estando mais fora do mercado e vendo um volume aumentar, né, de oferta, então isso acaba desbalanceando, né, a nossa balança. Então o preço acaba tendo essa tendência mais barata, né, já que a gente tem esse reflexo, né, da nossa soja também em Chicago, então a gente acaba sofrendo com isso também. Mas no panorama geral, a gente precisava ter uma melhor estruturação, né, de compras, né, uma melhor demanda, aumentar um pouco essa demanda para acabar diminuindo esses estoques de oferta. Mas daí a gente pensa como o comprador agora, né, Gabriel? Vamos imaginar que a gente tem que comprar soja e está vendo aí essa soja caindo a cada dia e está vendo aí chegar uma safra cheia nos Estados Unidos, o que não vai influenciar numa restrição de oferta, pelo contrário, tá, de qualquer maneira, mesmo que o produtor americano tenha um posicionamento de retração, isso só vai acontecer depois que ele tiver negociado alguma parte ali da soja dele. Então, tecnicamente e também fundamentalmente,
quem está de olho nas compras vai esperar ou não tem intenção nenhuma de promover uma inflação aí no mercado, né? Isso. Por mais que o mercado hoje esteja atrativo em algumas condições, né, por exemplo, o que a gente viveu aí no começo desse mês, né, em particular, julho, o dólar estava nas altas ali, né, dia 2 de julho teve a maior alta da soja nesse ano, e o comprador acabou atuando ali de uma maneira mais agressiva, né, o dólar mais alto acaba ficando mais atrativo para ele comprar, por ter uma moeda de fora mais forte do que a nossa moeda interna. Então eles acabaram originando bastante ali naquela semana, primeira semana de julho. Então agora, né, o que acontece? O comprador ele não está com pressa de acabar originando, então ele acaba tirando ali o pé do acelerador e esperando, né, essas condições. É lógico, se ele tirar o pé agora, né, até uma questão de estratégia, pode ser que os preços voltem a baixar, então ele consegue atuar no mercado num patamar mais em conta. O que pode ser, né, que eles podem ver também são oportunidades de acabar atuando no mercado no patamar que já está, né? Então, a gente vê a soja hoje, a soja olhando de um lado de comprador, ela tá barato, né? A soja do Brasil ela tá barata e eu falo até que tá com desconto em cima disso, né? Com relação aos prêmios e tudo mais. Então, acaba sendo atrativo, né? Todos os cenários agora de baixa, por mais que o comprador possa pensar que pode abaixar mais, ele já consegue ir girando seu estoque ali. A gente fala sempre pro produtor fazer média, o comprador também faz a mesma coisa, né? Vai Exatamente. aproveitando, ao contrário do produtor, vai aproveitando os movimentos de baixa aí do mercado, mas não deixa de participar e faz aquela média ali positiva, no caso, para os negócios dele. Agora, ô Gabriel, vamos analisar o Brasil, então. Você falou dessa questão do começo de julho, enfim. Como é que estão os negócios por aqui? E que momento é esse para o produtor brasileiro? Porque a gente tem essa queda em Chicago, mas tem um apoio do dólar aí. Já teve melhor, é verdade, mas como é que estão os preços agora? Bom, eu gosto muito de olhar, né, algumas composições de preço que a gente tem aqui interno da Grão Direto. Então, a Grão Direto, né, é uma plataforma de negociações de commodities digitais. Então, a gente tem todo um panorama de alguns players que atuam com a gente e a gente consegue ter uma dimensão de como está o mercado, né? A gente viu no começo de julho, né, como você reforçou agora, saiu bastante negociação. E o que foi incrível é que, assim, a maioria das negociações de julho não estão mais sendo para execução curtas, né? Estão sendo já para execução 2025. Então a gente já vê tanto o produtor quanto o comprador já se atentando ao mercado futuro, né? Lá na frente. Então a gente está vendo esse posicionamento deles, né? No começo do ano, né? Do mês, perdão, com essa valorização do dólar, acabou ficando mais atrativo, eles puderam agressivar um pouco mais e originaram mais. E a maioria das execuções são para fevereiro e março de 2025. Então, no panorama geral, eles já estão se preparando, né, para a safra futura. E quando a gente avalia esse posicionamento do produtor, ele está certo. Então, com a safra atual, ele ainda pode conseguir alguma vantagem mais adiante? É, eu estava comentando, acabei cortando, né? Eu gosto de olhar o Chicago convertido em reais, né, reais por saca. Então, a gente pegando a curva de dólar junto com o Chicago, a gente vê que hoje a gente está num patamar de preço ainda atrativo, né? Eu sei que Chicago está complicada, a situação lá está, né, perdendo os patamares que seriam relevantes para começar a segurar esse preço, mas o produtor precisa fazer conta, né? Ver o seu custo, como é que está com relação ao seu custo de produção geral e ver, né, colocar uma margem em cima e ver se está compensando negociar. No patamar que a gente está hoje, né, não é atrativo, eu sei disso, mas o produtor que faz conta, tem, né, o seu caixa estruturado, ele consegue já dimensionar e fazer um gerenciamento de risco e tudo mais para conseguir, pelo menos, respirar, né, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Esses preços em reais é fácil de visualizar aí, Gabriel? Como é que está agora e como é que está lá para março? Você tem como fazer Eu essa tenho tradução sim, para deixa eu, gente? deixa eu pegar na hora aqui. Vamos lá. Posso falar aqui de Uberlândia, que é o que está aberto aqui? Pode, pode. Só para a gente ter como referência. Perfeito. Vamos pegar aqui fevereiro, por exemplo. Fevereiro, a gente estava falando num Chicago. Eu vou falar o Chicago convertido em reais, vou dar os valores aqui.
Chicago convertido em reais por saca estava na faixa de 130, com o dólar a 4,92, e o mercado interno aqui cotando a 109, isso Uberlândia. Vamos pegar o último valor que a gente tem aqui agora. A gente está falando agora na casa dos R$ 120 para ser praticado aqui no Triângulo Mineiro, né, região aqui de Uberlândia, com Chicago na faixa dos seus R$ 130, né, já convertido, com o dólar a 5,43. Então, a gente vê um Chicago um pouco numa tendência mais leve de alta, e o preço aqui no Brasil também, né, por mais que tenha alguns rabiscos aqui, né, de uma oscilação um pouco maior, a gente está assim num range crescente também. Então, querendo ou não, por mais que a gente veja o Chicago isolado, né, numa tendência de baixa, o preço Brasil refletido aqui, né, muito por conta do dólar, ele ainda está numa estruturação de preço, uma leve alta, né? Isso olhando um panorama só 2024. Interessante isso, porque está indo na contramão de Chicago, né? Chicago Exato. Mantendo essa tendência de queda aí, por aqui mantendo, se não uma trajetória de alta robusta, mas como você bem lembrou, uma leve alta aí em reais quando você converte isso aí. Claro, utiliza prêmio e dólar aí para ajudar nessa conversão. Pois não, Gabriel, pode complementar, desculpe. Só que a gente tem um porém também, né? Já que essa alta, que ela não é psicológica, não é abstrata, mas ela, né, refletindo o dólar, o custo de produção do produtor, que é baseado ali em fertilizante e tudo mais, na troca de equipamento que ele vai fazer, também é refletido, né, no dólar, né? Então, a gente tem que fazer essas continhas também. Por mais que a soja está num patamar mais atrativo em reais, o custo também, né, acaba sendo interferido por conta do dólar. Mas a percepção de vocês aí na Grão Direto é que o produtor começou a olhar mais safra nova, então, agora. Isso. O volume que a gente teve aqui de negociação para a safra futura, nesse mês aqui, ele foi bem alto, né? Então, foi um fato, assim, relevante aqui. O pessoal tentando antecipar as compras, já que temos aí um cenário não muito promissor para preço mais adiante. Principalmente, imagina se confirmam os números do USDA para o Brasil, né? 169 milhões de toneladas aí foi a última projeção do USDA para o Brasil, só para o Brasil, isso sem contar Argentina, Paraguai, enfim, os nossos produtores aqui da América do Sul. Mas vamos lá, Sidney Osviani está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Pelo jeito, daqui a pouco vem mais chumbo grosso de Chicago. Sidney, é bem nesse aspecto mesmo. Vamos ficar de olho porque Chicago está pesado, né, Gabriel? Está bem pesado. Eu que gosto muito de análise técnica e tudo mais, acompanho o gráfico diariamente, né, eu já estou vendo, estou tentando achar um fundo aqui, mas tá difícil. Às vezes até tenho que olhar para baixo da mesa aqui para ver onde está o preço. O Marcelo Spinardi está perguntando se o atentado do Trump não muda em nada o cenário de preço. Daí a gente mistura um pouquinho de política, um pouquinho de mercado, um pouquinho da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e compara com o que aconteceu no último mandato do cara, né, Gabriel? Daí, exato. O que dá para imaginar aí? Ou ainda é cedo para fazer qualquer especulação? Eu acho complicado, né? Lógico, a gente tem que trazer fatores políticos, geopolíticos para a nossa formação de preço e estudar alguma tendência, alguma coisa assim. Mas ainda é cedo, né? A gente viu que ontem respondeu de uma maneira muito negativa, né? Então o mercado já abriu com uma força vendedora. E se a gente, né, se eu puder emendar aqui já fator Brasil, né? Se isso fortalecer o Trump lá fora e, né, para ganhar essa eleição, a curto prazo o Brasil pode ser favorecido por conta desses atritos às vezes com China. Então, China, que é um grande comprador, maior comprador, ela pode olhar com outros olhos para a soja brasileira, não só com relação a preço, né? Nosso preço já é atrativo, a logística daqui do Brasil já é mais atrativa, então pode ser que fatores externos, né, considerando política, possam atrair ainda mais os compradores para o Brasil. Mas aí a gente tem que ter um efeito no prêmio aqui, porque se depender de Chicago, é Chicago depressão total, né? Exato, então
pode ser que o prêmio comece a dar uma melhorada, né? Já está no patamar assim alto, né? Se a gente for analisar toda a série histórica do prêmio, mas precisa incentivar um pouco mais, né? Para conseguir originar com mais expressão aqui no Brasil, realmente. O Ebert, ele faz a seguinte pergunta: até concretizar a safra americana, até onde vai essa baixa? A concretização da safra americana já está para acontecer, né? Temos pelo menos uns 20, 30 dias aí mais de desenvolvimento da lavoura ali, Gabriel, com floração, enchimento de grãos, enfim, consolidação mesmo da safra, né? Exato, até isso que eu acabei citando, né? Porque é delicada a situação de a gente analisar somente a situação atual da safra. A gente tem que começar a olhar mais relatórios de clima, entender como que pode ser esses próximos aí 30 dias, né? Lógico que o clima 30 dias ele é um pouco mais delicado de analisar, mas ir de 10 em 10 dias ali entendendo como é que tá, porque realmente se a safra americana entregar tudo isso que ela está prometendo, a gente vai ter muita soja disponível, né? Então os preços acabam sofrendo ainda mais. Daí a pergunta do Weber é: até concretizar a safra americana. Na verdade, o seu mercado vai vendo de 10 em 10 dias que a condição é favorável para as lavouras por lá, ele já vai precificando, né? Exato, já vai numa escadinha, né? É. Sinceramente, né? Agora levando um pouco mais um fator pessoal, eu gostaria que a soja começasse a reestruturar de uma maneira mais lateral, né? Pelo menos parar um pouco de cair, porque sinceramente ela caiu bastante já, né? Então Já a tá gente barata, né? tá muito barato, então pro produtor acaba até desanimando, né? Então a gente linkando alguma coisa assim, a gente pode até ver uma redução de safra futura aí, porque tá delicada a situação. Muito bem. O Luiz Carlos Leite pergunta se em reais vai melhorar bem. Como é que é? Em reais vai melhorar bem. Eu imagino que os preços, né, que os chineses vêm para o Brasil, se eles vêm com força aí para comprar do Brasil. Daí, Luiz, tem aquela coisa da compensação, né? Se você transfere a demanda para o Brasil, Chicago vai cair por lá, e daí a gente precisa ter a compensação aqui dos prêmios, né, Gabriel? Exato, exato. E também o dólar, né? A gente precisa ter o dólar ainda está numa região ali delicada, né, de indecisão, se volta uma alta ou se perde ali os 5,30 e acaba, né, entregando uma baixa mais consistente. Porque o dólar, ele querendo ou não, é um termômetro de mercado, um termômetro também para o comprador atuar no nosso mercado aqui. Ó, o Então tem que Ivan. levar Pode complementar, desculpe. só colocar o dólar sempre na conta, né? Aham. O Ivan Srutrovski está trazendo aqui os preços lá de Balsas, no Maranhão. Ele diz que para agosto de 24 está R$ 113, para setembro R$ 114,30, para novembro R$ 110,60, para janeiro já cai para 109 e para março para 104. Vai reduzindo os preços à medida que o tempo vai passando, portanto, aquilo que a gente falou, né? Com a expectativa de uma safra aí boa nos Estados Unidos e já contando também com uma boa safra aqui no Brasil, né? Exato. A gente vê o prêmio, né, para safra futura, girando isso na composição aqui da Grão, né, que a gente faz toda a análise de inteligência de mercado, na faixa de menos 30 a menos 25 para execuções 2025. Então, ainda não tá daquele jeito, né, para o produtor acabar tomando uma decisão mais consistente. Olha aí, Gabriel, o Weber te complicando a vida aqui. Ele quer saber aonde que você acredita que é o fundo do poço, mantendo as condições atuais. Graficamente, você já citou alguns números aí, né, Gabriel? Agora, o fundo do poço tá difícil, né? Estruturando uma análise gráfica, né, considerando algumas linhas de tendência, algumas regiões que conseguiram, né, eu falo assim, fazer preço lá atrás. A gente tem o 10,30, como foi comentado, tem o 10,15, tem o 10, né, o 10 é um fator muito psicológico de mercado, né, e pode ser que não consiga romper de uma vez, caso venha trabalhar nesses patamares. Isso a gente fala sempre em estimativa, né, porque o preço futuro é mais delicado da gente tratar de uma maneira mais consistente. Mas o mais pessimista possível que eu posso ver aqui, que tem um espaço grande para cair, seria na faixa dos 9,50 ali. Isso Né? para baixo, né?
eu tenho alvos para cima também, que pode ser que dê um ânimo. Uma invertida total no mercado, né? Mas para isso seria, né, uma base muito fundamentalista forte para atuar nesse parâmetro de preço. Para ter essa inversão de mercado precisa de uma grande novidade aí no mercado. Exato. Marcelo Maior, esse preço atual já não está precificando uma safra cheia americana? São as estimativas, né? A gente vê essa queda que teve recentemente das últimas semanas, aí, nos últimos dias e semanas, já foi com relação à estimativa de soja americana, né? Quando o contrato principal aqui, né, analisando, já é o de novembro, então a gente vê que ele está refletindo muito mais a expectativa de safra americana. Então sim, a gente já está, né, em cima do preço ali trabalhado com relação à boa safra americana. Só que daí, né, Marcelo, tem o fator da chegada oficialmente da safra. Até agora a gente está falando de números e não de soja física na mão à disposição do comprador. Mas à medida que vai se aproximando a colheita, isso é mais real e daí o comprador também começa a prestar atenção nisso e, enfim, a entrada física da safra americana também tem seu peso, né, Gabriel? Exatamente, né? Até a execução americana lá dos contratos são físicas, né? Então isso acaba pesando muito mais. E é um ponto, né, para a gente salientar os produtores brasileiros, né? O produtor precisa fazer conta, o produtor precisa de uma boa consultoria ali, caso, né, ele precise de uma opinião de fora para poder chegar num preço legal, fazer uma trava futura, né? Participar desses movimentos também, mas sem correr o risco de participação somente com o físico dele, né? Então, especular com o físico é muito delicado. Tem uma pergunta boa do Marcelo Spinardi aqui. Qual seria o preço mínimo que o americano deixaria de vender? Nos atuais patamares ele já não está tendo muito lucro não, né, Gabriel? Não, está muito apertada a margem do produtor americano, né? Então, até isso pode ser que, né, tire um pouco o apetite do produtor em aumentar a área, em cultivar uma área maior, talvez buscar alternativas ali de produção, porque realmente a margem da soja hoje está bem apertada do produtor americano. Não só para o americano, no Brasil também tá difícil. E tem o fator dólar que você colocou na nossa conta aí também, que exatamente, talvez não para essa safra, mas pode influenciar nas decisões futuras aí, né? Se o dólar continuar alto, obviamente. Exatamente. Luiz Carlos Leite, nesses preços vão quebrar os produtores americanos. O custo deles é 11,5. Eu não sei, Luiz, o preço do custo lá do produtor americano, mas de fato, como o Gabriel bem reforçou aqui pra gente, a soja está barata, nesse momento está bem barata, né, Gabriel? Exato. Tanto para a soja quanto o milho, né, ele está tirando o apetite do produtor em produzir, né, por conta de toda a demanda fraca, a oferta muito grande. Aí o produtor pensa, por que eu vou aumentar a área? Por que eu vou produzir na minha área total aqui? Então, é um risco muito grande, né? Eu vim de família de agricultores, né? Fiz agronomia, sei que todos os riscos envolvidos ali, tem muita coisa que a gente não controla. Então, o produtor, às vezes, não dorme à noite, né? Por conta do patamar do preço que está hoje. Tá bem difícil a situação, né? A margem está muito estreita, o custo muito alto, levando em consideração, né, alguns fatores que a gente não controla, é um risco muito grande de produção. Olha essa pergunta do Sidney Osviani. Tem aquela questão, desce Chicago, sobe prêmio. Na visão dos senhores, isso procede? A gente está vendo, né, o prêmio tendo uma melhora recentemente. Algumas execuções aqui estão tendo uns patamares interessantes, né, que o produtor pode ser que ajude ele numa tomada de decisão, mas sim, a gente vê a curva do prêmio está realmente mais alta, só que como o preço é baseado também, a formação de preço é baseada em Chicago, acaba se equilibrando ali no fim das contas. Chicago tira o ganho do prêmio, ou o prêmio compensa a queda de Chicago no final das contas, né, Gabriel? Exato, é muito complicado a gente analisar alguma das variáveis de mercado, né, envolvido na precificação de grãos aqui, de maneira isolada, né? Então é bom a gente, dando uma casada, a gente vê que tudo tende a um equilíbrio. Só que tem um fator aí que a gente precisa entender, que é o tamanho da safra que vai ser ofertada também. Se concretizar uma safra de 170 milhões de toneladas, como o USDA está prevendo,
Não tem prêmio que consiga aí, resolver o problema de uma queda em Chicago, né, Gabriel? Porque você tem muita oferta. O prêmio, na verdade, é caracterizado pela necessidade do comprador de obter aquela soja. E se aquela soja não tem dificuldade para ele obter, não tem por que ter prêmio. Então tem que ter esse cuidado também, né? Exatamente. São fatores que a gente não pode olhar, né, de maneira isolada, e realmente a gente tem que integrar e pensar com a cabeça um pouco do comprador, né? Qual a tomada de decisão que ele pode ter, o que ele pode acabar oferecendo mais para queimar uma margem para conseguir originar, mas realmente com uma oferta muito grande vai acabar tirando ele tirando essa agressão dele, né? Porque vão acabar batendo na porta dele para entregar uma soja lá, que às vezes ele não vai querer. Então, é um momento difícil Ele que a faz gente o tá vivendo. preço, né? É verdade. Exato. O Luiz Carlos Leite, quanto está o prêmio para agosto? Você tem ideia hoje, Gabriel? Prêmio agosto. Deixa eu ver se eu pego rápido aqui. Não tenho rápido aqui. O que a gente tem aqui é uma referência do dia 14, se eu não me engano, dia 14 ou dia 15, que é um agosto com 35 positivo. Não sei hoje exatamente se teve mudança nos prêmios, eu não sei dizer. Acho que eu vou ter um aqui. Tá na faixa de. A referência que eu tenho é do dia 11, na faixa de 35. É isso mesmo, é o que eu tenho aqui também. Julho 30 positivo e agosto 35 positivo. Já fevereiro e março estão no vermelho, fevereiro menos 17 e março menos 50. Isso, considerando o dia 12, eu tô com fevereiro menos 25 e março menos 22. Tá Pois bem estreita. É isso aí. É isso. Muito bom. Essa pergunta é boa, do Marcelo. Ixi. Única chance. Única chance de melhora dos preços seria uma redução da safra brasileira, Gabriel? Será que o nosso produtor está disposto a reduzir safra aqui? É uma questão muito delicada, né? Essa semana passada eu estava pensando justamente nessas questões de redução de área, né? Porque se a gente está levando em consideração, a gente tem que sempre buscar um equilíbrio de oferta e demanda, né? Tem que sempre travar num valor ali, num valor de oferta e demanda que seja favorável aos dois. Então, eu penso assim, né? Se o produtor realmente decidir reduzir a área, aí vai que a demanda começa a aumentar de uma maneira mais descontrolada e a oferta acaba ficando mais estreita. Então a gente vai ver realmente um aumento de preço, né? A lei básica da oferta e demanda. Só que o produtor vai querer participar disso daí, né? Ele não vai ter a soja no momento que está subindo, ele, né, tá com o estoque hoje cheio, acaba tendo bastante para negociar com um preço ruim. Então, é um cenário totalmente divergente do que a gente está vivendo hoje, mas que seria mais favorável para o produtor para ter uma rentabilidade maior. Mas isso são cenários abstratos, né? A gente não pode estruturar uma tomada de decisão em cima disso. Então, produtor reduzindo, tem sim, né, uma estimativa que a demanda e a oferta ali fique um pouco mais estreita e acaba favorecendo os preços. Agora quero ver o produtor que vai tomar essa decisão de reduzir a área hoje, né? Aí é difícil, viu? Pois é. Muito bom. Interação total aqui no site. Obrigado, pessoal, que está interagindo com a gente aqui pelo chat do YouTube. Obrigado a todos que participaram. Perguntas muito pertinentes e importantes aí para a gente entender e posicionar o que o produtor quer saber, né, na verdade. Às vezes a gente fica aqui perguntando da nossa cabeça, mas não é aquilo que o produtor lá no campo quer saber, né, Gabriel? Então, fica aí a possibilidade dessa interação que é muito produtiva aqui para a gente. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui, mandando as suas perguntas, fazendo seus questionamentos aqui. Não se esqueçam de fazer aí a sua inscrição no site, no YouTube do Notícias Agrícolas, YouTube oficial. Deixar o seu like, deixar o seu joinha ali pra gente, sempre é bom. E acionar o sininho, aquele sininho da notificação que vai te avisar sempre que o Gabriel ou outro especialista estiver aqui falando de assuntos diversos para nossa audiência. E Gabriel, obrigado, cara, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de estar aqui ajudando a responder aos nossos internautas e, mais do que isso, ajudando aí a entender essa formação de preços.
Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas uma atenção redobrada com esse viés negativo aí que está se desenhando, né? Exato. É o que eu sempre gosto, né, de extrair dessa análise técnica, desse mundão aí de gráfico e tudo mais, é entender um comportamento do preço, né? Como o preço está se comportando no patamar que ele está hoje. Ele está sentindo, né? Vamos tentar ter uma estimativa aí de melhora, lógico, né? A gente quer poder negociar nos patamares melhores, não está atrativo, mas o produtor ficar atento, né, sobre as variáveis que são compostas no preço e tudo mais, e fazer conta, gente, não tem jeito. E torcer para pelo menos não continuar caindo, né? Se parar do jeito que está e até a chegada da safra americana, pelo menos é um respiro aí pra gente, né? Começar a soprar a tela do celular, do computador, para ver se segura esse preço aí que tá pesado. Boa, Gabriel, é isso aí. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Um abraço. Tá aí, Gabriel Souza, da Grão Direto, aqui com a gente, analisando o mercado. Apesar da leve alta de hoje, não tem nada que indique uma mudança de cenário dos preços, não. Pelo contrário, tecnicamente, o mercado deve testar aí os 10,30, olhando, obviamente, o contrato novembro. E se romper esse patamar, daí a gente pode ver números perdendo aí os 2 dígitos, sojinha na casa dos $9 por bushel, segundo trouxe para a gente aí a informação do Gabriel Souza. Óbvio, vamos continuar acompanhando, vamos entender as possíveis reviravoltas do mercado e principalmente torcer para que fatores novos possam influenciar positivamente os preços, o que por enquanto não tem acontecido. Deixa eu passar para vocês os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Agosto, $10,90 por bushel, hoje subiu 12,5 pontos o agosto. O setembro, $10,37 por bushel, subindo 4 pontos. Novembro, 3 pontos mais 25 a $10,43 por bushel. E o janeiro, $10,58 por bushel, queda de 3 pontos mais 75. É nesse novembro ali, ó, que hoje fechou a 10,43, que o Gabriel está preocupado de romper os 10,30. Se chegar nos 10,30, romper esse patamar, daí sim a gente pode ver o mercado perdendo os $10 por bushel. Vamos ver o milho. Para setembro, $3,95 por bushel, 5 pontos mais 25. Para dezembro, $4,08 por bushel, 4,5 de alta. Março, 4,22, alta de 4 pontos mais 25. E maio, 4,31, alta de 3 pontos mais 75. Também o milho com um dia de respiro lá na Bolsa de Chicago. E para finalizar, a gente tem o trigo. Vamos ver o trigo? Trigo no vermelho, setembro, $5,30 por bushel, queda de 1 ponto mais 75. Dezembro perdeu 1 ponto, fechou a 5,55. O março, $5,76 por bushel, queda de 1 ponto mais 25. E o maio, 5,88, queda de 1 ponto mais 75. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas e informação agro relevante e conectada.